Olá, pessoal! Está começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de apresentar o nosso convidado, vou fazer uma autodescrição minha. Então, eu sou morena, dos cabelos longos, com algumas luzes, e estou vestida com uma roupa, um vestido rosa com verde. Então, falando agora do nosso convidado aqui de hoje, ele é formado em publicidade, empreendedor, palestrante, já foi responsável pelo monitoramento e desempenho de sites e-commerce de multinacionais como Sony, Itaú e Amazon. É especialista em marketing móvel, marketing de influência, mídia programática, coproprietário e CEO da Influr e da Ed Growth e da Alive. Thiago Cavalcante, super bem-vindo aqui na Tecla SAP Podcast. Valeu, obrigado. É tanta coisa, né? Você tem muita coisa aqui. Velho, cara, fazendo tanta coisa. Mas é isso, né? A gente começa a ficar mais maduro, a gente consegue começar a ter muito mais coisas mais aqui. Entendimento. Mas Eu vou pedir só para você fazer uma autodescrição sua e aí a gente começa esse papo para desmistificar tudo isso aqui. Boa. Eu tenho 1,72 m, tenho cabelo curto, escuro, tô de camisa branca e calça jeans preta. Maravilha. Então, para começar esse papo, Thiago, eu quero que você mesmo fale quem é o Thiago e tudo isso que você tem. E eu, com certeza, tem muito mais coisas que a gente já falou no bastidor aí, que você tem outras coisas Sim. aqui que você já trabalhou. Bom, sou o Thiago Cavalcante, trabalho com marketing digital desde 2013. Então, comecei lá no meio da selva, né? Se a gente falar de digital assim. E eu comecei a trabalhar numa multinacional chamada iProspect, que é do grupo Dentsu. E eu entrei como cara de BI, que é o cara de Business Intelligence. Então, eu entendia tudo de números, entendia tudo o que acontecia por trás daquela comunicação de marketing digital. Mas era uma era muito nova, eu juro que eu não sou burro, mas eu entrei e fiquei uns 6 meses para entender onde eu estava. Porque, na época, eu me formei no Mackenzie, e quando eu me formei lá, ou a gente ia para criação ou a gente ia para marketing. E aí, ou você ia trabalhar numa agência de publicidade, fazendo comercial, fazendo outdoor, revista, TV, ou você ia para o marketing de uma empresa contratar as agências para que façam isso, né? E lá não, o cara falou assim, pô, esse é o site da KitchenAid, me lembro como se fosse hoje. Cuidava de Whirlpool lá, Brastemp, Consul, KitchenAid. E era o site da KitchenAid e a gente tinha que taguear o site. Eu falei, putz, cara, mas taguear o site, por quê? Como assim? O que acontece? E depois de uns 6 meses eu entendi que, putz, eu estava em marketing digital, bem no começo e numa multinacional que trazia muitas tendências e muitas coisas novas. Até hoje a iProspect ela acaba sendo referência, principalmente em tecnologia. E lá eu comecei a trabalhar como BI, né? E comecei a entender muito de digital. Eu sempre fui muito curioso e sempre fui o cara do por que não. Então, sempre falava, por que não? Por que não? Como que eu faço? O que dá para fazer? E aí, comecei a trabalhar lá. Depois de uns 2, 3 anos, eu fui trabalhar na Juicy. A Juicy é uma agência que hoje é do grupo WPP. Foi comprada pela WPP. E eu já estava lá como coordenador, supervisor de BI. E aí, quando foi comprado pela WPP, eles precisaram também de braço para liderar o time da OGV. Então, eu cuidava do time de BI da Juicy e da OGV por um determinado período de tempo. E foi muito interessante porque eu comecei a ver que o dinheiro estava na mídia e não no BI. Então, o BI era muito expressivo, era muito interessante. Você tinha vários insights e entendia tudo sobre como funcionava, né, de número, a união dos canais de comunicação e tudo mais. Mas eu vi que o dinheiro estava na mídia. Aí eu tinha um sócio meu chamado Thiago Matheus, que ele tinha uma empresa de e-mail marketing chamada 360 Mídia. Eu conheci ele no Mackenzie, ele era um ano à frente. E ele disparava e-mail marketing na época e não existia uma coisa chamada spam. Pessoal que tá em casa. Então, você disparava e-mail e ia para todo mundo. E aí, esse menino, cada disparo, vendia, sei lá, R$200 mil para Casas Bahia, 200 mil, 300 mil para Magazine Luiza. E aí, depois que veio o spam, ele começou a fazer outras coisas, mas aí eu lembrei dele. E aí, quando eu ainda trabalhava lá na iProspect, a gente tinha um cliente chamado Iven, construtora, e aí a gente tava precisando de leads. E eu lembrei dele, liguei para ele na época, eu falei, ô Thiago, tudo bom? Como é que você tá? Cara, eu precisava muito de uma campanha de e-mail. Eu quero te contratar, mas eu quero uma porcentagem disso. Eu quero uma sociedade. Aí ele, como? Mas a gente não é sócio. Eu falei, não, vamos fazer uma sociedade. Eu, você e o Bruno, que é o outro meu sócio, que era o mídia da campanha. O Bruno era o mídia, eu era o BI, e ele era o cara que fornecia. Aí eu falei, a gente te ajuda a fazer as coisas, mas eu queria que você fizesse isso. Aí ele pegou na época, fez o disparo, e aí entregou, sei lá, 10 mil. Com um monte de lead, super tranquilo. A marca adorou. E aí depois foi indo.
20 mil reais, 30 mil reais. Aí entrou outro cliente do Sul, que era a Unixul. Todos os clientes da iProspect que a gente cuidava, né? E aí o legal é como eu tinha um relacionamento com o cliente, no fundo, não importa qual o seu ramo de trabalho, são pessoas que lidam com pessoas. Eu falava, cara, tem um veículo muito bom. Na época a gente chamava Edaction. Se chama Edaction. Os caras são muito bons em disparo de e-mail marketing, você devia contratar. Aí no fundo era eu, com meus dois sócios, que era uma brincadeira ainda, tava começando. E aí as coisas começaram a melhorar. E aí, depois de um determinado período, eu tava ganhando mais ou menos umas 8, 10 vezes o salário que eu ganhava na Juicy. E tava para virar gerente já. E aí chegou o ponto de eu pegar e sair. E aí veio o que eu acredito que muitas pessoas erram, tá? Eu fiquei mais ou menos um ano ganhando 10, 12 vezes o meu salário, empreendendo, fazendo acontecer até o momento que não dava mais. Que eu vi que assim, ó, gente, tô perdendo dinheiro. Se, eu sei que eu tô trabalhando aqui, que eu não posso perder, né, essa garantia específica, mas o que eu tô fazendo aqui tá me dando uma receita, sei lá, X, e lá tá me dando 12x. Só que a maioria das pessoas não são pés no chão. Então, eu tenho amigos meus, que os caras, sei lá, eles trabalham em determinado lugar, aí ganham, sei lá, às vezes um salário bom, gente, muito bom pro Brasil. 8 mil, 9 mil reais, 10 mil reais. Pô, um salário muito bom, se a gente pegar, né, a população do Brasil como um todo. E aí, esse amigo fala, vou largar meu trabalho que eu quero empreender. Eu falei, mas como assim? Você tem 10 mil, você pode empreender do seu trabalho. Você trabalha, você vai empreender à noite, depois, quando você estiver ganhando 10, 12 vezes o seu salário, depois de um determinado período, e que você está fazendo a sua carreira, você sai. A maioria das pessoas não. Às vezes, sei lá, exemplo bobo, tá? Mas sei lá, o cara nunca trabalhou com vidro de, sei lá, varanda. Tô chutando, tá? Sim. Vidro de varanda. Aí o cara, putz, é engenheiro de computação. Aí o cara, não, porque o pessoal falou isso, vou abrir essa empresa, vou largar tudo, eu quero empreender, não quero mais trabalhar pros outros. Eu falei, mas você nunca nem fez nada, como é que você... Então a maioria das pessoas quebram a cara por causa disso. E aí lá eu sempre fui pés no chão. Eu falei, não, putz, eu tenho que criar minha carreira dentro do marketing digital. E começou a dar muito certo. Aí depois, quando eu pedi para sair, ainda pediram para ficar 2 meses, porque eu tava fazendo implementação de Sony aqui no Brasil, via Omniture. O Omniture da Adobe, como se fosse um Google Analytics do Google. Só que era muito novo. E aí eu tava, sei lá, tinha call de sábado, Índia, Israel, Estados Unidos, Brasil, loucura. Mas foi muito legal porque foi um período de muito aprendizado. E aí eu só saí mesmo, putz, saí, fiquei os 2 meses, mesmo sendo difícil para mim. Mas quando eu saí foi legal que até hoje eu tenho as portas abertas. Eu não sei o dia da manhã. Graças a Deus no meu caso deu certo. Mas o que eu vejo a maioria das pessoas errando é nisso. É tipo, cara, você quer sair de algo que é confiável, que você já tem para empreender? É bobagem. Comece a empreender da sua casa, deixa melhorar primeiro. E depois você vai e sai de vez. A maioria das pessoas erram assim, né? E, Thiago, uma coisa muito legal que você falou, por exemplo, as pessoas, elas têm essa ânsia de empreender, mas elas não olham no retrovisor assim, o quanto que eu já tenho de um fluxo de caixa, o quanto que eu tenho aí numa reserva de emergência. E quando a gente pensa nisso, você já tinha uma segurança em relação ao tempo que você teria, já tinha uma previsibilidade aí do que daria dentro do seu negócio. Mas hoje, pelos dados que a gente tem, inclusive, de empreendedores, em 2 anos, a maioria, mais de 80% dos CNPJs fecham. Então, é isso que você está falando. No seu caso, deu certo, mas é porque você fez de uma forma, com uma estratégia, uma estrutura. Mas muitas pessoas acabam tendo que voltar para o mercado de trabalho exatamente por isso, né? Então, e quando você fala de 2013, né, a gente está falando de 10 anos aí, o quanto que o marketing evoluiu. Mudou tudo, assim. E já para você entender, tanto o marketing mudou, quanto nós, como empreendedores, mudamos também. Então, a gente começou em 2013 com e-mail marketing, deu 2 anos, a gente começou com uma coisa muito nova na época, se chamava mídia programática. A gente ligou lá para o Yahoo na época, pediu um CIT, que é a permissão para poder operar a ferramenta de mídia programática, que é a venda de vídeos e banners dentro dos sites. E aí a gente começou a fazer mídia programática. Aí depois, em 2018, mais ou menos 19, tinha uma coisa muito nova chamada mobile marketing, ou campanhas para aplicativos, que a gente começou a atender um cliente chamado Bradesco. A gente não sabia nem o que era, mas a gente começou a atender. Então, e aí em 2020, uma coisa muito nova, chamada Influence Marketing 2.0, a gente começou a fazer. Então, por exemplo, se eu falar de Influence Marketing 2.0, tá? E se eu falar de mobile marketing, é novo hoje. A gente já fazia 3 anos atrás. Então, a gente brinca que Google, Facebook pensa 10 anos na frente, a gente como empreendedor em digital tenta pensar 2. E é sempre assim, são umas ondas, sabe? Tem um cara chamado Guga Stocco, que o Guga Stocco ele fala de tecnologias e ele fala
de tecnologias e o quanto essas tecnologias elas vão crescendo ao se unir. Então, sei lá, teve marketing digital, mídia programática como um todo, influence marketing, internet das coisas, neuromarketing, tudo são evoluções isoladas que vão crescendo. Mas quando você junta duas, você, sei lá, passa 10 anos em um. E aí o que a gente fez com a Infra, por exemplo, já eu falo dela, a gente uniu influence marketing com os outros canais, com mídia programática, com mobile marketing, e fez algo que a gente chama de cross-mídia. Então, resumindo, a gente tenta pensar alguns anos na frente, e aí a gente tem que ter o core principal. Tem um cara chamado Philip Kotler, que no livro dele, Miopia em Marketing, primeiro capítulo, ele fala assim, ó, primeiro capítulo do Philip Kotler, ele fala sobre miopia em marketing. E o que é miopia em marketing? A marca não saber o que ela vende. E aí, só para ter um exemplo específico, na época, as ferrovias vendiam, né, transporte de trem. E aí nasceu algo chamado estradas. Eles falaram assim, putz, nasceram as estradas. E agora, o que a gente faz? Você fala, pô, cara, deixa pra lá, nosso negócio é trem, é trilho. Vamos começar a fazer. E aí começou a surgir as estradas, começou a surgir os caminhões, e aconteceu o que aconteceu hoje. Os trens estão lá para trás. Mas olha que ironia, por isso que eles faliram, né? Mas eles não vendiam trem, não vendia, sei lá, transporte sobre trilhos. Eles vendiam transporte. E eles eram os únicos que tinham dinheiro para comprar caminhões. Então, se na época os caras comprassem caminhões e se adaptassem, então o miopia marketing é não saber o que vende. A gente, no caso, sabe o que a gente vende comunicação. Então, com influenciador, com mídia programática, com mobile marketing. E aí eu sempre brinco quando eu falo isso, mas se amanhã eu precisar de 10 anões aqui na Berrine, segurando um banner, eu vou fazer isso, só que conectado com todos os outros canais. Então, o que a gente vende é comunicação e tem muitas pessoas que se perdem porque não conseguem enxergar o que realmente vende, sabe? Não, fantástico. Eu estava começando a falar dessa parte da evolução e ia falar do e-mail marketing, que lá atrás não tinha o spam e não tinha LGPD. E aí você já veio com um caminhão, literalmente, de várias coisas, outras né? informações Me interrompe, fantásticas. Né? Não, e o que eu gostei, Thiago, é que você já trouxe a tecla SAP de um monte de coisa aqui, né? Dentro do que você foi falando. E aí até a parte cross-mídia. Eu queria que você apertasse a tecla SAP aqui e falasse o que é esse cross-mídia. Porque você já falou do marketing móvel, que é o mobile, já falou... Cross-mídia. Hoje, como que funciona o mercado, tá? Então, o que é cross-mídia, tá, pessoal que está em casa aí? Como que funciona o mercado hoje? A grande maioria das marcas fazem campanhas isoladas por canal. Então, você tem uma campanha de social, que é um investimento lá nas redes sociais. Você tem uma campanha de Google Search, que é um investimento específico em pesquisa. Você tem uma outra campanha específica em mídia programática, que é banner e vídeo na internet. Você tem uma outra campanha com afiliados. Então, você tem vários canais fazendo comunicações separadas. Qual que é o jogo do futuro? Que essas comunicações se unam. Porque nessas comunicações separadas, vamos supor, tá? Um usuário ele é impactado, por exemplo, com um vídeo em social. Aí, outro usuário é impactado com vídeo em pesquisa. Aí, esse mesmo usuário pode ser impactado com um influenciador. Então, esse usuário foi impactado em diversas formas, mas comunicações isoladas. O cross-media é a comunicação em múltiplos canais, como storytelling. Então, no nosso caso, a gente usa o influenciador para mostrar a comunicação certa, na ordem certa e para o usuário certo, mas em uma cronologia. Então, por exemplo, você viu o vídeo 1 no Instagram do influenciador, que quer contar uma história, a marca quer contar uma história através dele. Aí você vai ver o vídeo 2 dentro de um aplicativo do Tempo. Aí você vai ver o vídeo 3 dentro do R7. Aí você vai ver o vídeo 4 com outro influenciador. Então, o que a gente faz, o cross-mídia, é a comunicação aplicada em múltiplos canais, só que tendo o usuário, cada usuário como único. Então, você pode estar no vídeo 5, eu estou no vídeo 3, o outro usuário no 8, no 10. Então, cross-mídia é esse conceito. E aí foi a Influ que criou isso. E como que nasceu a Influ? Como nasceu? A gente tem um post que aconteceu no Tech Tour em 2015. Foi criada pelo meu sócio, pelo Thiago Matheus, a ideia. Mas tem um post, se vocês colocarem aí na internet, Tech Tudo Influ, vocês vão ver um post de 2015 que fala, Influ cria um aplicativo para saber quanto custa um influenciador nas redes sociais. Imagina isso em 2015, né? E aí lançou um app, um MVP, que é um protótipo de um app para se fazer teste. E aí lançou esse app e teve na época lá 4 mil downloads em 3 dias, que é coisa muito alta, assim, inimaginável para 2015, né? E quando, até, desculpa te cortar, influenciador ainda não tinha esse nome, eram os blogueiros e a gente não tinha mensuração de absolutamente nada, então foi super moderno. Foi super moderno, você vê? Só que aconteceu isso, e aí a gente pegou e falou, puta, legal, e
começou a tocar os outros projetos. E-mail marketing, mídia programática e tudo mais. E aí, em 2020, a gente viu um mercado crescendo, um mercado maior, tá? Para 2019, 2020. E aí, a gente começou a entender que a gente tá falando de internet, de comunicação, de tecnologia, e tudo era muito antigo. Então, tipo assim, você pegava um telefone, liga pro influenciador, isso hoje, tá? Oi, senhor influenciador, quanto o senhor custa? Aí ele fala um preço, que ele acha que é o preço ou não. Aí ele posta um conteúdo, que aí ele manda um resultado com print, aí você coloca no Excel. Mas assim, gente, mas calma aí, esses processos estão quebrados. A gente tá falando de internet, comunicação, a gente tá em 2023, eu consigo interligar tudo isso. Então a Infra nasceu da dor desse mercado de ter tecnologia. Tanto é que hoje a gente tem 33 desenvolvedores lá e a gente acaba sendo uma edtech, né, uma startup, um veículo de comunicação, de mídia, que mais tem tecnologia hoje no Brasil, mas porque a gente queria só sanar essas dores. Falei assim, gente, não, o relatório é em tempo real. Está plugado direto com a API das redes sociais, que está plugado com a API do aplicativo, que está plugado diretamente com o DV360. Então, tudo hoje é plugado para que a gente faça esse cross-mídia e foi muito nascendo dessas dores, sabe? Então, a gente brinca que a gente começou a pensar muito antes de todo mundo e hoje a gente já está pensando em outras coisas, que daqui a pouco eu falo para você. E no fundo, até pra gente a gente se surpreende, porque a gente dorme e acorda, a gente não sabe por que no Brasil e por que a gente. Porque para quem é de internet ou para quem é de tech, tem muitas coisas que são óbvias, sabe? Pô, linkar esse com esse com esse. E a gente fala, caraca, mas é aí que a gente vê a diferença do empreendedor para o não empreendedor. O empreendedor executa. Os outros ficam muito no ramo da ideia e não sai, sabe? Não evolui, né? É só a ideia. Uma ideia boa, ela é só uma ideia boa. E tem gente que ainda fica com medo. É. Ah, mas eu tenho uma ideia, eu não posso te falar. Fala, meu filho, sua ideia não vale nada. Então, você pode falar para quem for. Você precisa executá-la. E aí morre com a Exatamente. ideia, né? Não, e é muito isso mesmo, né? As pessoas, elas acabam tendo esse medo de ousar e tem medo de falar e tem medo de essa compartilhar, né? Que era até o que a gente estava falando do como a gente cria um ecossistema interessante quando a gente compartilha as coisas do melhor dos momentos de cada um para esses desenvolvimentos. E quando você fala dessa parte de influência, querendo ou não, as marcas querem ver em tempo real. Então não adianta você pegar algo que você coloca numa planilha de Excel e aí você não sabe nem a veracidade daquilo, se é ou não aquilo, qual é o ROI que atinge aquela marca, enfim. É um ponto legal. Agora que você falou de ROI, mas só para você entender o conceito da Infra, tá? E o que a gente está mudando agora, a gente chama de Brand 2.0. O que está acontecendo com a internet? Aí eu quero que você me fale se você concorda ou não. A internet ela tá ficando chata e as pessoas estão criando ranço de publicidade. Então, quando a pessoa vê um stories, começa propaganda, pula. Aí vê outro stories, começa propaganda, pula, na hora. E aí agora tá acontecendo um fator muito interessante. Pessoas que você não segue aparecendo. Aí você fala, não, quero ver meu amigo. Cadê meu amigo? Eu não consigo ver mais. Então, olha que louco. Tá muito chato. Então, as pessoas estão pegando ranço de publicidade, não querem. E aí, o que a gente pensa? Cara, como que eu crio uma comunicação dentro de um conteúdo do influenciador sem parecer propaganda? Então, o nosso intuito Brand 2.0 eu vou falar de novo em analogias, mas só para você entender, pro pessoal de casa, eu gosto muito de analogias, tá? Tem um filme que é do Will Smith e do Rodrigo Santoro, que chama A Aposta, que é a tradução para o Brasil, tá? E esse filme, talvez o pessoal de casa vai lembrar, quem assistiu já. É um cara que ele é apostador, ele sempre aposta com várias pessoas, e ele sabe que uma pessoa muito rica vai estar num jogo de beisebol. E aí ele vai para esse camarote, consegue um ingresso nesse camarote, entra e começa a apostar com esse cara. Ah, vamos apostar que esse cara vai fazer um ponto agora. Ah, vamos apostar que ele não vai pegar a bola. Ele começa a apostar, 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 e aí ele chega a perder, sei lá, $100.000. Aí ele pede para um cara, busca mais dinheiro pra gente. O cara vai lá, pega uma maleta de dinheiro, esse é o cara que tá fazendo a coisa errada, tá? Aí traz a maleta com dinheiro, aposta mais, até chegar no 1 milhão, e ele pede esse 1 milhão pro cara. Então ele queria sempre pegar a confiança do cara. Aí ele falou assim, ó, cara, vamos fazer o seguinte, a última atacada valendo, sei lá, X milhões. Agora eu não vou lembrar o número exato, tá? Mas era muito dinheiro. Você vai olhar lá pra baixo e eu vou adivinhar qual o número do jogador você vai falar. Aí o cara falou, como assim? Você vai adivinhar? Ele falou, Aí falou, faz o seguinte, fala no nome dessa, fala no ouvido dessa moça o número específico, pede pra ela anotar, e aí eu vou adivinhar pra você. E aí o cara vai lá, a moça fala, a moça anota, deixa virado, aí ele pega e fala, 23, você escolheu 23. Aí o cara olha no meu celular assim, putz, cara, foi 23 mesmo, ele ganha uns 10 milhões. Aí mostra os bastidores, né? O caminho pra ir até o campo de futebol
Tinha manifestação segurando o número 23, um monte de gente com a camisa 23, o relógio dando 23 e 23, placas com 23, 23 simbólicos em todas as coisas. Então, eles induziram no subconsciente para que ele votasse no 23. A Influ faz a mesma coisa, só com influenciadores. Então, eu mostro aquela comunicação, exemplo, tá? Cliente nosso, Seara, fazendo lá frango frito de padaria. Frango frito de padaria é o objetivo principal, mostrar que foi lançado um frango frito que a Seara diz que é o mesmo gosto do frango frito de padaria, que todo mundo gosta. Ok. Essa comunicação vai aparecer um vídeo inicial de topo do funil do influenciador falando, apresentando a campanha, né? Pessoal, a Seara acabou de lançar um frango frito de padaria, é super interessante que o gosto é parecido com o da padaria, é muito legal. Se a pessoa entrar nessa esteira e ver o primeiro vídeo, quando ela passar um stories, ela vai ver o outro influenciador falando, gente, alguma dica de frango frito, tô precisando comprar em algum lugar, queria saber se alguém tem alguma dica. Fim. Esse mesmo usuário vai lá no aplicativo, no app do Tempo, ele vai ver, sei lá, o Júlio Cocielo num ponto de venda dentro do mercado. Falando, frango frito de padaria CA, vou comprar para testar. Sem link, sem URL, sem nada. Aí você vai no R7, você vê outro influenciador falando. Então, o que eu fiz? Eu introduzi os números 23, que nem no filme, no subconsciente desse usuário, para que não necessariamente ele converta em last click, que é clicar e converter, mas que ele converta em N canais. Então, as marcas amam a Influ por isso. Fala, caraca, é uma comunicação e quanto menos parece propaganda, mais vende. E, cara, esse conceito é incrível, porque você tá bolando meios de fazer com que a comunicação seja diferente do padrão e que efetivamente traga resultado. Por isso o brand, né? Por isso o brand 2.0. Só que o nosso mais legal é que eu controlo. Então, eu tenho uma história que eu quero ser contado. Eu não preciso mais fazer em canais separados, que nem eu falei. Agora é tudo num canal e você fica no store. Você vai estar no 3, eu vou estar no 2, o outro vai estar no 5. Então, Brand 2.0. Por isso, 127 milhões de faturamento no ano passado, 126 no ano retrasado, uma probabilidade de crescimento gigantesca, 20 e poucos clientes no México. Pensar fora da caixa. Eu não sei o quanto tempo vai durar, eu não sei o que vai ser amanhã. Mas a gente sempre pensa, cara, como é que eu penso no outro? Mas isso é muito legal, porque vocês estão olhando exatamente na visão do consumidor, que tá chato do jeito que tá. Tá então, horrível, porque a gente também é consumidor, né? Exato. A gente tá ali nas redes sociais, então, querendo ou não, o que a gente consome, a gente, por um lado, a gente entrega isso para os nossos clientes, mas, por outro, a gente também é consumidor. Então, a gente tem que entender exatamente o que tá interessante, o que não tá. Essa coisa de virar um catálogo tudo, é chato. As pessoas não querem ver isso, né? E a gente tem uma informação o tempo inteiro que a gente é impactado. Então, e a gente quer otimizar o nosso tempo de ver coisas que são mais interessantes pra gente. E assim, né? Um outro exemplo, tá? Mas a Influ é a mesma coisa de quando a mulher tá grávida, vê um monte de grávida, ou quando o homem quer comprar um carro e começa a ver o carro em todo lugar. Aquilo tá ali, mas precisa ser muito bem mostrado e não precisa parecer propaganda. Então, o sentimento que fica é que se as marcas começarem a entender, que é o que já tá acontecendo, tá? Muitas marcas gigantes, assim, desde que a gente atende, desde GM até Vela Brasil, que hoje a gente atende há mais de 1 ano e 4 meses. E olha que curioso, sabe qual que é o meu papel dentro de Vela? Só fazer com que as mulheres não pensem em L'Oréal. Só isso. A pessoa vai lá e compra um produto, interage com conteúdo, ela vai ver a influenciadora com Vela, a outra influenciadora fazendo cabelo, a outra citando por falar, a outra... Acabou. Esse é o impacto, isso é o legal. E eu nem preciso contratar os influenciadores, porque os influenciadores são contratados por uma agência de influenciadores. Eu sou um EdTech. Eles só se plugam comigo. Quando eles baixam o nosso app lá e se plugam, é como se a audiência deles, de seguidores, fosse da Vela e da Infra por determinado período. E aí, como é da Vela e da Infra por determinado período, eu tenho o poder de falar com até 100% dos seguidores dele durante o período da campanha e no âmbito digital. Então, eu sei que você segue, sei lá, Ana Hickman, e eu sei quem é você no aplicativo, quem é você no navegador, ou quem é você nas redes sociais. Lógico que eu não sei seu nome, quem você é, mas você é um cluster lá, um device ID 8365. É a sua persona, né? É a sua persona. E é isso que é mais incrível, porque é como se, tá? Outro paralelo, mas é uma analogia boa. É como se a Globo tivesse o poder de mostrar o comercial na ordem para cada pessoa. Então, eu ligo a Globo aqui, eu tô vendo um comercial da Chevrolet, o comercial 3. Você liga, você tá vendo da Seara 2. Outra pessoa liga, ela tá vendo da... Então, isso é o melhor, sabe? Comunicações centralizadas
para quem precisa e na ordem cronológica. Não, de acordo com o usuário específico. Esse cluster que você falou é assim, o que ele está consumindo? Qual que é o potencial que eu tenho de conversão aqui? Fantástico, Muitas Thiago. pessoas não sabem que a gente está na campanha e aí fica no subconsciente dela, né? Eu abri no jogo aqui. Mas eu falo, meu, que marca incrível. E eu falo, putz, no fundo você entrou numa esteira da Influ, a gente queria falar com vocês mesmo. Então a gente, no fundo, essa ação, né, para as marcas, faz com que a gente seja uma fábrica de brand lovers. Porque é o seguinte, se eu consigo mapear todo mundo que vê as últimas 20 comunicações da sua marca, e essas pessoas curtiram, interagiram, comentaram, essas pessoas têm muito mais afinidades com a sua marca. Quando eu começo outra campanha esse mês, por exemplo, janeiro, qual que vai ser a primeira audiência que eu vou usar? Então, isso vai virando crescendo, crescendo. Quando cresce, e aí os dados é o petróleo do futuro, é o dinheiro do futuro. E aí, quanto mais informação eu tenho, mais as minhas campanhas têm muito mais resultado. Então, as marcas não abandonam nunca mais. Provou, eles falam, cara, nunca mais na minha vida eu paro de maximizar a comunicação com a info. Porque antes eu usava influenciador e eu pagava um valor, e eu pago, sei lá, tô chutando números, tá? Não vamos pensar em números aqui. Pago, sei lá, 500 mil reais pra Ivete Sangalo, a marca hoje, vocês marcas, tá? Que estão em casa. Vocês estão pagando 500 mil pra Ivete Sangalo, vocês estão pagando 500 mil reais por 2% da Ivete Sangalo. Quando ela se pluga na Influ, vocês estão pagando 500 mil reais ainda para ela e vão colocar um budget na Influ, mas para falar com 40 milhões de possibilidades. Quem desses 40 milhões de seguidores são mulheres 25, 30, AB, que estão nos bairros do Jardim Morumbi e Itaim e segue a Ivete Sangalo? Quem desses usuários compraram no site no último mês e pode ter uma comunicação direta? Então, a gente começa a mexer na cabeça do roteirista, né? Do redator das agências, porque eu falo, meu, agora você pode criar tanto roteiro. A gente consegue fazer comunicação de tudo. Então, mas essa provocação. Tivemos um mercado que era muito padrão, sem dono, e falou assim, vamos colocar tecnologia aí, vamos criar storytelling, vamos deixar mais leve. E, então, a gente não acredita muito em influenciadores por aquisição, tá? Então, tipo assim, quanto o influenciador vendeu, qual foi o ROI ou algo do tipo. Por quê? Porque venda depende de produto, preço, praça, promoção. E não é o influenciador que vai falar... Você está vendendo um produto que custa, sei lá, R$1.000 e você está com desconto e ele está 300, a probabilidade desse produto ser vendido em last click na hora é muito alta, porque o apelo é muito alto. Agora, se for outro produto, é preciso falar, influenciador funcionou, o outro não funcionou. Não, influenciador é base e meio de funil. Ele vai popular essa audiência de base e meio do funil para que ela fique muito positiva, para que você converta nos canais de conversão. Então, não dá para você comparar as coisas. E os influenciadores amam. Falam, pô, finalmente uma empresa que entendeu. Porque a gente, na época das contas correntes, isso é outra coisa, tá? Mas eu não sei, vocês de casa vão lembrar que foi em um outro mundo. Em 2018, 2019, a gente ia num lugar chamado banco, sentava numa fila com um RG. Como os astecas. Como os astecas. E parecia que era, tipo assim, você pedia por favor. Era um favor. Meu, abre uma conta pra mim, por favor. Aí você vem lá com os bancos digitais e fala, pô, abra sua conta de graça e com probabilidade de limite de cartão de crédito top. É óbvio que vai funcionar. E aí, com influenciadores, a gente trouxe 10% de todos os clientes de Banco Inter. A gente chegou a ter 70% de toda a aquisição mensal do Bradesco. A gente chegou a passar Google e Facebook durante 3 meses em Banco Pan, com ação gigantesca, com a Virgínia e um monte de gente. Com a Virgínia, ela abria, sei lá, 3, 4 mil contas dia organicamente. Na Infla, ela abria 40 mil contas. E aí, mas foi uma onda. E a gente entendeu, pô, por que funcionou? Até a gente ficou meio maluco. Funcionou porque era um baita atrativo em um determinado período. Aproveitamos? Sim. Faturamos muita receita? Ótimo. Mas influence marketing é isso. Então, a gente deu 2, 3 passos para trás para entender que assim, ó, Brand 2.0. Quanto mais essa marca estiver presente, quanto mais essa marca mapear os brand lovers, as conversões vão aumentar em múltiplos canais. Aí hoje o que a gente dá é análise de ponto de contato. Então, quando ocorrem as conversões no site, no Analytics, o Analytics ele dá toda a jornada desse usuário que converteu. Então, por exemplo, você entrou, viu uma pesquisa do Google, depois você viu um vídeo do influenciador e clicou, depois você viu um banner e clicou, aí depois você lembrou e foi direto no site, escreveu o nome do site e comprou. Aí o que a gente quer é que pelo menos 30% das conversões, os vídeos dos influenciadores tenham participação. Então esse é o nosso relatório principal. As marcas estão começando a entender, é isso. Porque não é lá na hora que vai converter, mas se 6 pessoas veem aquela comunicação, a probabilidade é muito alta.
E Sabe aí, uma coisa legal que você está falando? É exatamente essa ansiedade das marcas de ver uma conversão na ponta de imediato. E elas precisam entender de fato que é uma construção dessa audiência e conforme ela vai tendo essa love brand, né? O que a gente começa a ter aí é um fã da sua marca. que É compra, trazer o defende, negócio. faz recorrência. Exato, você cria a comunidade dentro do seu produto, do seu serviço, que é muito mais fácil de você vender qualquer outra coisa Todo depois. produto, ou linha É. de produto, ou o que for. Então as marcas estão entendendo que assim, o resultado não é agora, daqui um mês, dois, três, mas conforme for passando o tempo, cara, você vai criando uma máquina de resultado, porque você é uma das únicas marcas que está mapeando efetivamente todo o seu brand. E assim, é lógico que você tem que ver conversão, a marca precisa viver de dinheiro, mas assim, tem canais para conversão. O Google, por exemplo, é um canal de conversão, mas não dá para você comparar Google com outros canais. Tem marca que falou assim, Thiago, eu coloco 100 mil reais na Influencer, eu coloco 100 mil reais no Google. No Google, eu coloco 100 e vendo 200. Na Influencer, eu coloco 100 e eu vendo quanto? Aí eu falo, vamos lá, ó. No Google, você coloca assim, comprar bola Adidas. A probabilidade de comprar uma bola Adidas é muito mais alta. Ou bola Adidas, o cara quer comprar algo, tá? Ou tá pesquisando sobre algo. Na Influencer, não, você vai impactar um cara que tá lá na casa dele, tranquilo, ofertando um produto ou um serviço. A Influencer é branding. O Google é performance. Então, eu vou fazer com que a base e o meio de funil, que essa audiência seja populada, para que você no próprio Google incentive mais investimento nela, em mídia programática. Então, as marcas estão começando a entender e não dá para comparar tudo, né? O que a gente vê muito são empresas menores que entraram forçados, né, na pandemia no marketing digital, que não sabem, só querem ROI, investir 100 enquanto eu ganho. Falei, cara, ó, um jogo do infinito, eu chamo de jogo do infinito. O jogo do infinito é quando diversos canais, vários canais, trazem resultado para você. Aí você vai calcular o ROI ou o CAC geral. Não é por canal. Então, cada um tem uma função. Então, você está fazendo lá Google, Search, Display, está fazendo e-mail marketing, está fazendo influenciadores. A junção de tudo isso, está fazendo rádio, TV, outdoor, tudo que tiver ao seu alcance. A junção de tudo vai dar o seu ROI. Então, você pega tudo que você gastou, divide por quanto você vendeu, aí você vai ter lá, putz, cara, o meu custo por aquisição é esse. Mas não por canal, e não dá para comparar, que são coisas diferentes. Senão, putz, você vai falar, sei lá, eu tô fazendo Globo, eu vendi quanto? Como você vai saber? Não dá pra Então, saber. mas por que você faz? Então, tipo, aí as marcas, pô, é verdade. Falei, gente, só saibam separar, é digital, mas no próprio digital tem campanha de brand e tem campanha de performance. Fantástico. E eu vejo isso que para os próprios influenciadores, querendo ou não, isso é bom, né? Eles não têm essa pressão de ter um link do arrasta para cima que de fato faça aquela conversão o tempo inteiro. Então, o quanto que aquilo vende, o quanto que não vende, o quanto que ela tem potencial ou não. Ela tem um poder aí de ajudar na educação do produto, de um monte de coisa, mas não só na conversão ali, É na mais ponta. forte ainda, porque assim, só pra você entender na influencer o que acontece com os influenciadores, tá? Tecnicamente, o influenciador, ele recebe pelo direito de imagem dele. Então, ele recebe um custo por post. E ele recebeu lá, sei lá, 30 mil reais para fazer uma sequência de 3 stories e um post no feed, tá? Porque foi esse valor. Esse cara ganhou pelo direito de imagem dele postar. Só que quando ele se pluga na influencer, a marca, além do investimento que pagou para ele, vai pagar pra gente falar com até 98% da galera que segue ele, sabe quem ele é, mas que não tem acesso a nada que ele posta. Então, essa galera que vai ser atingida. Se essa galera curtir, comentar ou interagir, o tráfego, né, para onde vai o usuário é para a marca. Só que o engajamento é desse influenciador. E aí a probabilidade desse influenciador dar muito mais resultado é muito mais alta. Se é muito mais alta, ele tem muito mais recorrência e ele tem um valor muito maior. Então os influenciadores amam. E amam a tal ponto que a Ana Hickman, a gente fez uma campanha com a Ana Hickman para Vela, a gente trouxe um resultado muito alto. E aí ela foi lá no escritório e falou assim, Ti, é o seguinte, tá? Eu sou apresentadora, tenho 15 milhões de seguidores, já trabalho há muito tempo com isso, só que o meu engajamento é muito baixo. E por que é muito baixo? Porque ela não joga o jogo das redes sociais. Então, ela não faz dancinha, frase motivacional, frase de bom dia, e tudo bem, porque ela é só uma apresentadora. Só que ela tem uma baita notoriedade, fala super bem e vende. Só que se a mensagem não chega, de nada adianta, né? Se chama princípio básico de comunicação. Só que com a info, a mensagem chega. E chega para quem precisa. E na ordem certa. Então, os números vão lá em cima. Principalmente de engajamento, de interação, população de audiência. E aí, ela começou a fazer o seguinte. A gente criou um negócio chamado contrato comercial,
que a Infla fez por causa da Ana Hickman. Só que foi o seguinte, hoje a gente não tem influenciadores, então eu não sou agenciador de influenciador, muito pelo contrário, a gente é tecnologia. Só que eu tenho alguns contratos comerciais. Então, quando o influenciador não trabalha para uma agência, tá? Por exemplo, uma agência específica, sei lá, uma Play 9 que tem um casting próprio ou algo do tipo, se ele tem um assessor dele proprietário, a gente fala, você não quer fazer um contrato comercial com a gente? Ah, como que funciona? Fala assim, ó, você vai plugar a sua caixa de e-mail aqui, a mesma caixa de e-mail a gente tem acesso também. Você responde, é responsável por toda a venda de direito de imagem. Então, quanto custa o seu stories, ou que você vai postar, ou algo do tipo. Você negocia isso e vende isso, tá? A gente não tem acesso a nada de receita, isso é tudo seu, que é o seu direito de imagem. Só que como aquele lead veio super quente, o time de sales da Infla mandou uma mensagem para aquele e-mail, que veio, sei lá, solicitando um orçamento para Ana Hickman para uma sequência de 3 stories. E oferta, você já ouviu falar da Infla? Tá, a Ana Hickman é nossa parceira aqui, nós temos um relacionamento comercial, vi que você entrou em contato solicitando um valor específico, um orçamento para custo por post. A expectativa dela de resultado é X, né, organicamente, só que com a Infra te dá uma garantia de 5X. Vamos marcar um call para te apresentar o que a Infra faz? E aí você normalmente consegue vender. Só que aí você não entra numa campanha que nem, por exemplo, tô chutando números também, tá? Que ele ia pagar 100 mil para Ana Hickman pelo direito de imagem dela. Essa campanha, na verdade, ela vale 1 milhão, 2 milhões. E aí, quando vem pra gente, vem, sei lá, uns 30%, 40% disso para fazer maximização e cross-media. Então, olha o que a gente inventou, cara. Eu consigo ter acesso ao lead direto, fazer uma venda da Infla, e se aquele lead veio do influenciador, 20% do valor total eu repasso para ele. Então, a gente foi ao contrário do que acontece hoje. Ao invés dele citar numa agência e 20% do dinheiro que ele traz para a agência sair dele, né, do criador, do dono, Ele pelo ganha contrário, ainda. ele ganha mais. Então, eu não participo de nada seu. Por isso que é um contrato comercial. É óbvio que são relações diferentes, né? Tem mérito da agência, cuida da carreira, cuida de tudo do cara, tem PR, tem toda uma assessoria. Então, mérito delas e é um formato e super válido também. São propostas São diferentes, propostas né? diferentes. Você só fez uma outra proposta para quem não tem agência. E aí começou a bombar. Aí hoje os influenciadores vendem a gente também, porque eles sabem, pô, quem mais ama, tá? Jogador de futebol, cantor e apresentador. Porque influenciador, querendo ou não, ele traz resultado, a gente aumenta muito mais, e ele já traz um resultado também. Só que essas pessoas, cantor, jogador de futebol e apresentador, eles não trazem nada de engajamento. E aí as marcas cobram. Aí com Porque a ele gente já tem tem outra garantia, né? carreira, ele não fica dedicado full time fazendo aquilo. Mas, né? ó, eu falei pro Fred, da Rock Nation, que era a antiga Traffic, que é do Gabriel... Tem o Gabriel Jesus, tem o Hendrix, tem outros jogadores. E agora a Rock Nation, que é do Jay-Z, comprou uma porcentagem bem alta da Traffic aqui em São Paulo. Aí eu falei pro Fred, assim, falei, Fred, que é um dos donos. Falei, Fred, quem que é mais famoso? A Virgínia ou o Vinícius Júnior? Aí ele falou, cara, o Vinícius Júnior. Falei, boa, quem tem mais seguidores? A Virgínia ou o Vinícius Júnior? Ela falou, cara, é o Vinícius Júnior. Falei, por que o post da Virgínia é muito mais caro do que o Vinícius Júnior? Falei, cara, sabia que ele pode, às vezes, tá? O Vinícius Júnior talvez não, mas um outro jogador menor ganhar muito mais no Instagram do que a própria carreira dele de jogador? Cara, se ele se plugar na info, ele vai entregar igual aos outros, e se a mensagem chega e é um cara que fala bem e que tem desenvoltura, a probabilidade de resultado ela é muito mais alta. Então, o que a gente tá fazendo no mercado é isso, sabe? Incrível. Resume tudo. Incrível. Não, sem Vou até de pegar uma, água né? aqui. Não, pega aqui, Ti. Servir. Incrível. O que você está trazendo é um novo game que a gente tem. A nossa provocação é sempre de novos games. É uma inclusão de outras coisas. Não é que você quer matar o tráfego em outras coisas, você quer matar as agências, não. É colocar todo mundo de uma forma integrada, onde a gente consiga realmente trabalhar de uma forma mais otimizada, onde o cliente esteja mais satisfeito, com um resultado melhor, o influencer está feliz, está todo mundo feliz. Mas você falou um negócio muito bom, que é nutrir o ecossistema. No começo, como a gente entrou em 2020, o pessoal começou a questionar. Falou assim, então a Infra veio para provocar, veio para acabar com o nosso emprego, principalmente o pessoal de social das marcas. Porque falou, pô, eu tô super tranquilo aqui, eu colocava quem eu queria, tipo, às vezes nem colocava nomes tão bons, e se desse resultado ou não, eu falava, gente, é produto, preço, praça, mercado, então não tinha tanta cobrança. Aí a gente veio e a gente começou a deixar mais tecnológico, trazer mais resultados. E aí, no começo, eles tiveram esse... Putz, mas aí o meu emprego vai acabar, o que vai acontecer? Aí a gente pegou e começou a explicar. Não, pelo contrário. Nós aumentamos a sua possibilidade de você chegar a virar CEO.
Por quê? Porque eu tô dando muito mais peso para uma área, para influencer marketing, com muito mais dado, com muito mais número, e tirando de vocês muitas responsabilidades que às vezes as pessoas cobravam e não tinha como vocês controlar. Porque às vezes a marca colocava, sei lá, 200 mil e viralizava e tinha um boom, e às vezes coloca 10 milhões e não acontecia nada. E aí, quem que era a culpa? De vocês, mesmo sem vocês saberem o porquê. Porque não tem como saber, né? São milhões de variáveis para dar certo. Agora, com a infra, você vai ter o tocável. Eu tenho que te falar, tenho que te entregar 30 milhões de impressões, eu vou entregar 30 milhões de impressões. Para quais pessoas? AS 25 mais, B e C. Então, vocês têm o tocável. Ó, 30 milhões de pessoas vão ver. 30 milhões de pessoas vão ver a história que a gente quer contar na ordem certa durante 3 meses. Se não deu certo, são outras variáveis, mas a comunicação chegou. Então, você começa a ter mais embasamento e isso é bom. E não quer dizer que o que está sendo feito hoje, tá? Pessoal que está em casa, está errado. Muito pelo contrário. A gente só entrou como um braço a mais. Então, a gente adora a estratégia de micro-influenciadores. Fala, ó, a marca tem que fazer. Estratégia de guerrilha, contratar um monte de influenciador e mandar produto para casa dele. A gente apoia estratégias específicas de sequência de post cronológico, mesmo que seja orgânico. A gente só é mais um braço, porque é muito próximo do que eu falei anteriormente. Vários canais ou várias estratégias levam um resultado para um único lugar. Então, não é que a infra veio para tirar as outras estratégias. Pelo contrário, ela veio para ser um braço de todas as outras. E aí, agora, 2023, as marcas gigantes estão começando a entender. E aí, a gente começou a ter um leque muito maior de marcas. Está começando a fazer muito mais barulho nas agências e tudo mais. Mas eu acho que, resumo, tá? A gente, aí é uma consciência própria. A gente se acomodou muito no dinheiro de mobile marketing, principalmente dos bancos na época da pandemia, e a gente esqueceu um pouco do core. Aí a gente voltou agora com uma visão muito mais branding 2.0, e aí tá começando tudo mudar, e agora a gente tá indo muito mais pro mercado mesmo. Antes a gente tinha tanto cliente, tanta receita, que você tava mais... Nem almejava ganhar tanto dinheiro. A gente falou, cara, nem era tudo isso que eu queria. Só que aí depois que veio, a gente começou a se vislumbrar, agora voltou pra trás, cabeça no lugar, e falou, não, cara, o nosso formato é esse. O nosso foco é esse, e vamos pensar junto, vamos ir pro mercado. E visão de empreendedor é exatamente assim. A gente não a gente pensa onde a gente quer, o que a gente quer executar, o que a gente quer entregar. A hora que a gente começa a ter resultados, não imaginava que ia ter tanto. E aí as ideias não param, mas as ideias executadas, né? Ideias executadas. Mas é muito disso que eu te falei, de receita, assim. Por isso que eu falo para todo mundo, tá? Que o dinheiro, ele precisa vir, mas primeiro, antes, né, do dinheiro, tem que vir o intelecto. Porque se o dinheiro vir muito rápido, pra você segurar... E aí, eu comecei, putz, aí entrei no Mastermind do Thiago Nigro, no Equity Club. Aí comecei a me cercar de um monte de empreendedor. Aí você começa a cercar de um monte de gente do bem. É porque acaba que o empreendedor ele é meio isolado, né? E aí não é com todo mundo que você consegue falar. Imagina a vida do empreendedor. Como é que você vai falar com a sua cunhada que você faturou, sei lá, 20 milhões? Ela vai falar, me empresta 2. E vai acontecer um monte de coisa. Tipo assim, você não tem com quem falar. Uhum. Então você vai criando ilhas. É solitário, né? É solitário. Aí você tem que juntar com outros empreendedores. Tem que ir lá pro Mastermind, tem que ir pras palestras, tem que ver com... Porque as dores são iguais. Aí você começa a crescer, fala, pô, o cara foi por ali, putz, eu não vou mais. E aí são 2 tipos de pessoas que existem hoje no mundo, tá? São as pessoas inteligentes e as pessoas sábias, tá? Eu sei que tem outras categorias, mas essas duas é legal de decifrar. O inteligente é aquele cara que ele aprende com erro. O empreendedor tem muito disso. Então, pô, eu fui por aqui, foi por aqui foi ruim, nunca mais vou por aí, sempre vou por aqui. E ele vai se decifrando e conseguindo coisas. Agora, o sábio, ele tem a capacidade de aprender com o erro do outro. Pô, não é todo mundo que eu vou ouvir, mas se você tem uma baita capacidade no que você faz, você tá há muito tempo e tem uma visão, é óbvio que o que você fala importa. E aí, muitas pessoas, por ego, às vezes não escutam a outra. Eu não, vou ouvir, ali ela sabe o que tá falando. E aí eu sou mais sábio, assim, eu tento evitar, errar e aprender mais com o erro dos outros. Não, muito legal. E você falou uma coisa que o Marcelo Jorge, inclusive, do Equity, ele veio aqui no nosso podcast na primeira temporada e ele falou exatamente isso, da questão de como que foi criado o Equity Mais e o Equity, porque eram outros produtos que eles tinham e começaram a ver essa solitude dos empreendedores de não ter com quem conversar, não tem com quem dividir essas dores e ver assim, eu tenho um problema semelhante. E é exatamente isso, né? De como a gente começa a ter alguns grupos diferentes, que não é o da família, não são outras coisas, mas que pensem iguais, que tenham as mesmas dores, para que se construa coisas diferentes. Polêmica agora, quem tá em casa aí, ó. Você pagaria 120 mil reais, 200 mil reais para fazer parte de um grupo
de empresários que faturam mais de X milhões por ano, é óbvio que o primeiro fator é ter a receita para poder pagar, né? Não é Sim. todo mundo. Só que às vezes pessoas que têm, elas ficam na dúvida ainda. E, meu, é louco, tá? Não são todos, é óbvio que tem uns melhores, tem outros que tem que melhorar. Mas se você pegar uma lista aí de, sei lá, 5, 6 maiores do Brasil e melhores, vale cada centavo. Por quê? Porque é lá que você vai ter essa troca de conhecimento que você não vai encontrar em lugar nenhum. E assim, tá todo mundo no mesmo patamar. Fala, meu filho, ó, todo mundo fatura aqui muito dinheiro. Então, todo mundo igual a você. Então, é ali que você constrói pontos, ali que você começa a fazer um monte de coisa. Então, é estranho, né? Pra maioria da população do Brasil que fala assim, cara, você tá idiota, o dia que eu tiver tanto dinheiro assim, eu nunca vou pagar 120 mil por ano pra fazer parte de um grupo e me encontrar 4 vezes por ano. Mas aí quem tá em casa, quando vocês chegarem nesse patamar, se Deus quiser, vai acontecer, sabiamente vocês vão pagar e aquele 120 mil vai virar muito mais. Porque você vai fazer tanto negócio que você fala, cara... Então, pra mim aconteceu assim, e eu conheço várias pessoas, vários empreendedores que é do mesmo jeito. Não, exatamente. Não só o networking, mas são as formas que, às vezes, um detalhe que alguém fala da forma como faz, você consegue colocar dentro do seu negócio, você pluga, você faz dinheiro de um jeito completamente É que diferente. quanto vale o conhecimento? Qual que é o valor do conhecimento? Quanto que vale um conhecimento? E aí lá, quanto que vale eu pegar um telefone e eu ligar, sei lá, o Chan, tá? O Chan é um amigo nosso, ele é da VQ Joias, e ele tem várias lojas, e tem agora franquia, tem mais de 3 mil revendedoras. Semi-joia, gente, bijuteria, tá? Semi-joia. E o Chan é um dos caras que mais entende de metros quadrados em shopping no Brasil. Então eu não vou pensar duas vezes. Se um dia tiver qualquer necessidade disso, quanto custa eu pegar o telefone e chama, me ajuda aqui de brother? Na hora ele vai me ajudar. Então isso não tem preço. Aí tem um outro, tem uma construtora, o outro trabalha com reciclável. Cara, se é reciclável, fatura 70 milhões. Agora, a gente não pode pensar nisso, mas se um dia eu pensar, o meu telefone vai tocar na hora e a pessoa vai ser super solista. Assim como para eles, qualquer coisa que eles falam de marketing digital, cara, o que vocês precisam? Qual? Putz, é isso, é isso. Então, isso é o legal, sabe? E é isso que não tem preço. Aí 120 mil fica barato. Porque nunca na vida eu ia conhecer eles. Pelo Mas- menos. Exatamente. É aquela coisa do senso de comunidade, onde todo mundo se ajuda, porque tá todo mundo naquele mesmo núcleo, tá todo mundo inserido no mesmo lugar, com propósito diferente, né? Assim, de propósitos diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. Todo mundo quer crescer, mas cada um dentro do seu segmento. E tem um ponto muito que conecta muitas pessoas, que assim, só mudam os CNPJs, tá? Mas as dores são iguais e não importa o segmento. Cultura, pessoas, contratação, burnout, trabalhar demais, aí cuidar da família, tempo de qualidade, como lidar com o dinheiro, como lidar com as outras pessoas, como não deixar o dinheiro ser maior que você. São todos os mesmos problemas. E aí, pô, se tem um monte de gente passando pelos mesmos problemas, um resolveu uma coisa, o outro resolve outra, o outro... Então, o que eu vejo, assim, tá? O Geraldo Rufino falou isso, mas é muito sábio. As pessoas não conseguem distinguir o que é uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida, com dinheiro ou sem dinheiro. E isso é muito grave. Aí se perguntar assim, o Steve Jobs, você acha que o Steve Jobs morreu como? Ele tinha 7 bilhões na conta dele. Como que ele morreu? Bem, feliz, super bem resolvido, de vida ou não? Acho que não, né? Cara, ele não falava com a filha dele, não falava com a família, não tomava banho e tinha 7 bilhões. Então ele só tinha dinheiro. Ele morreu em decadência. E isso é muito ruim. Às vezes a pessoa não pode ter R$ 1 no bolso, mas, cara, super de bem com a vida, de boa, viveu, curtiu. Então as pessoas têm que distinguir isso. E o dinheiro não vai trazer isso. O dinheiro vai trazer outras coisas, pode ajudar, mas se você perder esses princípios básicos, principalmente do que é felicidade, e aí muito empreendedor se perde nisso, porque quer tanto algo, pô, queria tanto, aí conquistou, fala, é assim, É só dinheiro. é só dinheiro. E aí, por isso que eu não consigo entender algumas pessoas que elas querem a todo custo algo, e aí elas começam a empreender, querem o dinheiro, querem conquistar, e às vezes elas já com dinheiro, elas continuam bajulando outras pessoas por dinheiro. Ou por... Eu falo, gente, não, vocês chegaram até aqui, é uma troca. Seja do bem, seja legal com um com o outro. Ah, mas Thiago, aquela pessoa pode me ajudar. Tudo bem você ser um pouquinho mais legal, porque realmente, o ser humano, a gente vive de interesse. Tem que ser hipócrita aqui, mas um interesse saudável. Pô, fala com a pessoa numa boa, dá um pouco mais de atenção, mas você não precisa se humilhar. Eu vejo, tem pessoas, tá, que eu conheço, que você vê a pessoa se humilhando assim, aí você fala, cara, o cara não precisava disso, é sério isso? Que Ele perde até a pesado. essência dele, a Perde até a essência referência. dele de tudo. Aí você fala, pô, um cara que batalhou tanto, conquistou um monte de coisa, ele quer entrar num novo nível e ele quer entrar se rebaixando, nem entra, então fica no seu.
Ou você tá muito seguro de si, do seu valor, do que você faz, fala, meu querido, aqui é uma troca. Eu posso entender de um monte de coisa, mas sei lá, em marketing digital eu entendo. Você fala, eu posso entender de um monte de coisa, mas comunicação, eu sei o que eu tô... Então, ou você tá pronto para dar esse próximo passo e sentar em outras mesas, ou então fica lá que você tá. Esse é o meu pensamento. Não quer dizer que tá certo não, tá, pessoal? Mas é o que eu acho que é certo. Não, mas eu concordo muito com você e muito provavelmente nem sempre você vai saber de tudo, obviamente. Aliás, nem sempre não, nunca você vai saber de tudo. E o que você souber pode contribuir para as pessoas e esse é a regra do negócio, né? É a troca, de fato. Um vai saber uma coisa, o outro vai saber outra, todo mundo se ajuda. Esse é o conceito principal de troca e principalmente é o que a gente falou de ecossistemas. E eu citei lá o Felipe Pacheco. Felipe Pacheco, para quem vocês não conhecem, ele é o marido da Natália Beauty. E antes de ser o marido da Natália Beauty, é um cara muito inteligente que fala sobre o conceito de ecossistema, de uma empresa nutrir a outra. E a gente ainda vive muito nesse pensamento canibalista, tá? Empreendedor. Então, eu quero comprar o outro, um é meu concorrente, eu vou comprar, isso eu preciso disso, então eu vou comprar a empresa da pessoa. E no fundo isso acaba não sendo tão sadio, porque você tem tanto prato para equilibrar, que se um desses pratos cai, né, às vezes você está depositando energia de algo que é muito rentável em outra coisa que talvez vai ser rentável só porque era uma necessidade para completar ali a sua carteira de produtos. E aí ele fala que, cara, a gente tem que tirar esse pensamento da cabeça e começar a pensar em ecossistema mesmo, em nutrição. E a nutrição, para que ela aconteça e seja básica, eu preciso ter acesso aos seus dados, você precisa ter acesso aos meus dados, né? Aos meus clientes, aos meus usuários, e a gente precisa um nutrir o outro. Então, um exemplo básico, tá, pessoal? Mas só para analogias, sei lá, um açougue, tá? Um açougue. Ele é um açougue. Aí tá tendo um podcast que fala de churrasco. Pô, o açougue não precisa comprar o podcast, fazer um podcast. Mas ele pode pegar e falar, não, as carnes do podcast sou eu que vou dar. E vocês vão citar. Há uma hamburgueria que tem do lado. O cara não precisa comprar a hamburgueria. Mas ele pode ir lá na hamburgueria e falar, posso fornecer minhas carnes? Aí vai ser burger, não sei o quê. Então, ó que legal. Você nutriu ali, você tem essa troca. O mesmo cara consome um podcast de carne, pode comprar a carne lá. O cara da hamburgueria vai comprar e vice-versa. Então, isso é saudável. Então, por isso que algumas empresas falem, porque eles tentam comprar algo ou alguém, alguma empresa, e acaba se perdendo porque não era o core dele, não era o que ele fazia, sabe? Não tem o conhecimento daquele segmento e aí ele quer entrar em tudo ao mesmo tempo, quando na Perfeito. verdade não, né? Se ele conseguir fazer essas alianças dentro de ecossistemas, essas parcerias genuínas, onde tem essa troca, funciona muito bem. Funciona. Você tem feito muito bem isso. A gente aqui também, do outro lado, a gente já nos bastidores falou bastante disso, de como a gente conecta tudo para entregar a melhor solução para o cliente, porque no final das contas, o que importa é um cliente satisfeito lá. Ó, e são brigas que a gente não quer correr. O que eu falo que a gente não quer... São brigas que a gente não quer participar. Exemplo, tá? Agências de influenciadores. Então, no começo falava, Infra é uma agência, uma agência. Eu falei, não, nós somos uma EdTech, tá? Uma startup de mídia com tecnologia. A agência cuida de cast de influenciador. Meu, imagina a dor de cabeça para cuidar da pessoa, a pessoa cai, celular caiu na piscina, iPhone 15 cai na piscina e não funciona. Sendo que, pô, não quebra. A pessoa some, a pessoa tá ganhando 50 mil e desaparece. Só que, pô, pro influenciador, às vezes é novo e tal, beleza. Pra você, empresa, você tá lidando com a marca. Sim. Começar a explicar pro Bradesco que o celular não tem, assim, é capaz de você perder muito dinheiro. Então é uma dor de cabeça. E, cara, tem receita, é legal? Mas, cara, é uma correria maluca e tudo bem, lidar com ego e tudo mais. Então, eu não sou uma agência, mas as agências já entenderam que eu sou um braço. Então, assim, gente, eu contrato de vocês o influenciador. Eu quero fazer o seguinte, vocês conseguem, quando chegar a campanha aqui para mim, que chega muita campanha, quando for para fazer contratação de influenciador, algumas campanhas, principalmente as maiores, eu vou passar para vocês, que é muito mais trabalho. Então, vocês vão fazer a contratação e eu vou só fazer maximização e cross-media. E ao contrário, quando chegar uma campanha para vocês de contratação, vocês não têm tecnologia, não sabem fazer o que eu faço. Passa para mim, que 20% eu devolvo para vocês. Ó, aí você fala, caraca, Thiago, Todo como mundo assim? ganha. Eu falei, gente, não tem briga, você tem muito dinheiro na mesa. Ou a gente se junta e faz receita e agrada o cliente, joga o jogo, ou a gente fica com uma briga de ego que não existe. Então, meu concorrente, ele não é meu inimigo. Eu falo, pô, o que a gente faz igual? Beleza, o que a gente faz diferente? Não dá pra fazer? O que você acha? Eu sempre vou achar meios. Então, assim, eu viro amigo das pessoas. E aí, talvez o empreendedor tenha essa facilidade, né? Não, vou ser amigo dele, eu não quero brigar com ele, vou elogiar o que ele faz, pô, é muito legal nisso. Pô, isso daqui é muito bom. E a gente acaba se unindo, sabe?
Não, e é muito legal isso que você está falando, porque, querendo ou não, essa parte de influenciador é uma coisa relativamente nova no Brasil. O head de marketing do Magalu, do marketing de influência, veio aqui nessa segunda temporada. E uma das coisas que ele falou é que ele está há 15 anos no Magalu e quando ele vinha para falar de influência, ele ficava na pontinha da mesa e vez ou outra aparecia alguma coisa que pingava para ele. Hoje é completamente contrário. Hoje ele é o que acaba trazendo muito. A Lu virou, né, uma sumidade em termos de influencer, né, com prêmios e tudo, mas todos os outros influencers que eles trazem, um monte de coisa que eles trabalham, faz muito sentido para o ecossistema, porque é onde traz esse resultado da forma que você falou que não é mais o chato, é a forma diferente de se comunicar. E aí eu queria entender como que hoje essa parte de influência se conecta com a sua outra empresa de growth. Boa, a Ed Growth, ela é uma empresa de mídia programática. Então, ela faz comunicação de banner e display dentro dos navegadores. Ela é a líder no Brasil hoje em mobile marketing, que é aquisição para aplicativos. Então, campanhas dentro do celular. Então, quando você está no celular lá, sei lá, num joguinho, e sobe um banner, um display, aquela comunicação, ela tem uma negociação por aquisição. Então, a marca paga quando tem uma abertura de conta, quando tem uma compra no iFood, por exemplo, que é nosso cliente, quando tem um download de app, quando tem um cadastro, algo do tipo. Então, são campanhas por CPA, são campanhas de performance para aplicativo. Então, nós somos um dos maiores players hoje e é muito legal porque o mercado de aplicativos entendeu que eles podem ter uma linha dentro do inventário deles, que é o espaço dentro do aplicativo, para campanhas de CPA. Porque quase todo mundo está no celular toda hora. E aí, o Google, por exemplo, como eles funcionam, tá, pessoal? O Google vai lá e compra um pedacinho do seu espaço, né? Não compra, mas você tem um site, tá? Como funciona o Google, pessoal? Você tem um site específico, então você está lá com o seu site. Posso ter o meu site, thiago.com, o domínio é meu. E aí eu vou me cadastro no Google AdSense, que é um canal do Google, onde ele concede, ele tem acesso dentro do seu site a um espaço onde ele vai mostrar banner e vídeo. E o Google cobra por clique. Então, quando eu tenho um clique dentro do seu site, a marca paga um valor, o Google recebe um pedacinho, o intermediador outro pedacinho, a agência um pedacinho, e é assim que funciona navegadores. Só que nos aplicativos, os caras falam, não, pode me pagar quando tiver uma conversão? Porque o volume é tão alto, e aí eles são tão mapeados, que eles falam, não, vamos pagar por conversão. Aí nasceu uma empresa que se chama AppsFlyer, que é de Israel, que é como se fosse um Google Analytics de mobile. E ela consegue ter por A mais B todo o fluxo dentro do app e realmente mapear a conversão. Então, a AppsFly ela acaba sendo muito legal porque ela é uma analytics de mobile e aí dá para você fazer campanha por CPA, né? Por custo por aquisição. E aí a gente começou a crescer muito nesse meio também. E elas acabam se unindo e aí começa a nascer as ramificações de produtos. Então, só para você entender, a gente está aqui num podcast, né? Pessoal que está em casa aí. A Influ vende um produto que a gente tem como cliente Google, a gente tem Avon, a gente tem Vela, entre outros. E esse produto se chama Podcast 2.0. Ó a loucura. Um podcast, como que se paga para estar inserido num podcast? A marca paga um valor por inserção. Então, vamos pôr aqui no podcast. Porque a marca vai pagar, sei lá, 30 mil reais. A marca vai pagar 30 mil. O que vocês vão entregar? É um link na descrição, que vocês estão vendo no vídeo aqui. É um logo na tela. É um QR Code. Uma menção da marca. Uma introdução do assunto. Essa a entrega, vai receber 30 mil reais. Quais são as variáveis para dar certo? Depende do convidado, depende do engajamento, se o assunto rendeu, se as pessoas comentaram. Tudo isso vai fazer com que organicamente o episódio tenha mais visualização e efetivamente traga mais resultado, certo? Então, é um brand bruto. Pode dar certo ou não, mas é um direito de imagem. A gente pluga a rede social dos podcasts dentro da Infla e eu consigo falar com até 100% dos seguidores. Aí eu vendo para a marca o seguinte, ó, você não pagou 30 mil no podcast? Você quer colocar mais 30, 50, 100 mil aqui na Infla para que eu fale com os seguidores do podcast? E aí eu pego aqueles cortes específicos que você mencionou a marca, mostro em ordem cronológica para as pessoas que viram. E aí se for um usuário que viu o podcast, por exemplo, ele vai ver a seguinte mensagem sua, tá? Da pessoa lá, que é o host, falando, ó, eu sei que você viu o podcast, eu sei que você viu quando a gente mencionou o Chevrolet, só que eu sei que você não foi no site ainda fazer seu test drive. Então é o seguinte, não precisa comprar o carro se você não quiser, mas clica aqui, acessa lá e vai conhecer que tá incrível. Isso gera receita, entendeu? É uma comunicação. Então, imagina o usuário, ele vê o influenciador 1, 2, 3, 4, 5, agora o podcast para aquela lista que eu falei. Então, podcast 2.0 é uma variável, e aí os podcasts estão nos vendendo.
Então, você vai lá pro Primocast do Thiago Nigro, o Lucão pega e passa para as marcas. Nosso custo de inserção é tanto. Já ouviu falar da infra? Fala com a infra e tal. Se a infra entrar, 20% da receita vai para eles. Então, segundo, além de agregar valor, deles conseguirem trazer mais resultados, a marca ficar muito feliz e ter recorrência em podcast, eles ganham 20% de uma segunda linha de receita, porque o lead veio deles. Tá vendo como a gente começa a nutrir o ecossistema de todo jeito? Genial. Eu me vendo, tenho minha equipe de venda, as agências de influenciadores nos vendem, os influenciadores nos vendem, agora o podcast. E eu vendo eles também. E sabe uma coisa que é muito legal nisso que você está trazendo, Thiago? É porque não é uma ganância de que você ganha. Todo mundo ganha. O cliente ganha com o resultado final, você ganha e quem está te vendendo junto ganha. Todo mundo. Não é uma coisa única. O princípio básico de todo empreendedor. Thiago, qual é o princípio básico que todo empreendedor precisa saber? Qualquer nível de empreendedorismo funciona em engrenagens. Então, você tem engrenagens. Um comprador, um distribuidor, uma pessoa que vende, um intermediador... quem tá com a matéria-prima. Em qualquer mercado, não importa o que você faça. Você tem pontos lá, você tem engrenagens para funcionar. Se qualquer uma dessas engrenagens estiver perdendo ou estiver sendo menos favorecida, seu negócio não vai funcionar. Pode funcionar por um período, mas não vai ter longevidade e não vai trazer receita, porque alguém está perdendo. Esse é um princípio básico. Então, tudo que a gente tenta fazer lá na Infla ou em qualquer empresa é o seguinte: se tem essas engrenagens e ninguém está perdendo, pelo contrário, todo mundo está se nutrindo, toma cuidado, porque você vai ficar gigante. Então, esse é o princípio básico de empreendedorismo. Nutrir o ecossistema e nutrir as engrenagens. Ah, mas eu faço campanha para o cliente, eu gasto 20 mil, o cliente colocou 100 e ele está satisfeito. Tá, você poderia gastar mais. Ah, mas tudo bem, mas ele está satisfeito com o resultado. Mas e o over-deliver? Você não pode entregar um pouco. Gasta 50, seja justo. Ah, mas o que você prefere? Ganhar 50% de 100 mil hoje? Ou ganhar, sei lá, 80% de 100 mil hoje, ou você ganhar 40% de 10 milhões. Gente, conta, não faz conta, né? Não faz conta. Então, esse é um princípio básico, assim. E esse é o podcast 2.0. Aí, outro produto, que esse é o maior matador. A gente começou a pensar, tá, a gente falou muito de internet, de digital, né? A gente une vários canais, mas como eu linko com o offline? Aí, a gente criou outro produto, que a gente tem como cliente a Avon também. Eu vou falar desse case deles. Mas a gente criou algo chamado Out of Home Digital Programático. O que é o Out of Home Digital Programático? Para quem está em casa, Out of Home são as comunicações que aparecem em canais digitais ou não, como TV, outdoor. Você vai no aeroporto, você vê um monte de Out of Home, relógios de rua, é uma forma de Out of Home. No carrinho, né, do aeroporto, carrinho, enfim. No elevador, que você vê a TV. Então, isso é Out of Home. E o que a gente fez? Quando a marca está fazendo uma campanha da Infla, case Avon, tá? A gente cuida das campanhas de brand de Avon, cuidou de várias campanhas aí nos últimos meses, e eles têm também uma frente de cadastro de representantes. Então, as vendedoras. Representantes na Avon é quase 70% de todo o dinheiro que entra na Avon. É muito, né? 70% do dinheiro da Avon. E aí, a gente faz a campanha de brand. Então, a pessoa vai ver um usuário, né? Que estiver dentro do target da idade, sexo e tudo mais. Uma mulher vai ver a Tata Steniak falando da Avon, de ser representante e tudo mais. Pode ver no podcast dela, ela falando, gente, já pensaram em ser representante? Aí ela passa um stories, ela vê outro influenciador falando da Avon. Aí ela vai pro aplicativo, sei lá, de culinária. Ela vê uma menina que é revendedora que ela não segue, falando, gente, eu sou a Patrícia, tenho 23 anos, tô fazendo faculdade, fiz 8 mil reais vendendo Avon esse mês e é incrível. Aí ela passa outro stories, é outra influenciadora. Gente, já pensaram em fazer segunda linha de receita? Então, você vai introduzindo no subconsciente dela essa vontade. Só que aí, como eu estou fazendo a campanha na Infla, eu sei onde está tendo cadastro. Então, eu sei que está tendo muito cadastro de representante nas pessoas que estão na Faria Lima e muito pouco nas pessoas que estão na Avenida Paulista. Automaticamente, plugado com o DV360, eu mostro nos relógios de rua o banner somente na Paulista, onde não está tendo penetração. O que acontece, pessoal, no subconsciente do usuário que foi impactado? A menina fala, eu vi influenciadora 1, 2, 3, 4, uma revendedora, vi no podcast, eu olho pro lado, tá no relógio, é Deus. Mal sabe ela que ela tá numa esteira de comunicação da Infla. É o número 27. É a união do online com o offline e esse produto tá vendendo demais. Então, aí vem a nossa parceria. Eu não tô falando para as marcas deixarem de fazer Out of Home padrão,
Pelo contrário, tem que fazer. Só que o Out of Home padrão, ele é uma comunicação de guerrilha. Pô, você vai mandar no aeroporto X milhões de impressões ali, então tem que fazer isso também. Eu Mas só tem tô que falando. medir, né? Tudo é que hoje não tem como, né? Porque são usuários que passam e vê. Tudo bem. Eu só falo assim, ó, tem outra forma também, que ao invés de você ter 100 milhões de impressões, você pode ter, sei lá, 30 milhões de impressões, mas nos locais que precisam. Imagina isso. Ué, mas como que você sabe isso? Porque eu tô com a campanha da Info mapeado por geolocalização. Então você vê que o nosso ponto é sempre unir uma coisa com a outra. E aí, vamos criar cada vez mais coisas, e as marcas que não conhecem ainda, falem com a gente. Maravilha. Eu amei, tô amando tudo que a gente tá falando. Acho que faltava um monte. Bom, não segui nada do que. Foi um papo que vai fluiu falando, se tanto, de deixar. tanta coisa. E, Thiago, vou fazer mais uma pergunta antes da gente ir pros finais, assim, mas Imagina. falando em relação à parte de redes sociais, né? Do que a gente tava falando até, essa parte orgânica que a gente entende que é necessário fazer. Uma pergunta: você acha que faz sentido criar um conteúdo específico para cada uma ou você aproveita para fazer tudo? Tudo, na verdade, quem falou isso não foi eu não, tá, pessoal? Já tem até um corte disso, mas quem falou foi o Giovanni, é o professor da oratória. Ele fez na dele e eu tô fazendo também. Ele é bicampeão mundial de oratória, é um cara super inteligente e veio pro digital muito forte, assim. Ele anda com a máscara do Mr. M no braço. E aí ele fala o seguinte, cara, o mesmo conteúdo, se você fizer por dia um Reels de 1 minuto, tá, por dia, colocar nos primeiros 15 segundos o ápice desse 1 minuto de vídeo e depois voltar, né? Então, coloca o que foi melhor daquele 1 minuto em 15 segundos, depois volta e volta o vídeo do começo. Colocar uma frase de impacto no começo e colocar um por dia, você tem, né? Se pegar um mês, cheio, vai, 30 chances de viralizar. Então, você tem 30. Se você pegar o mesmo conteúdo, colocar no Quai, colocar no YouTube Shorts e colocar TikTok. no TikTok, você vai multiplicar isso por 3. Então, por dia, você tem 120 chances, né? Por mês, por dia não, por mês, você tem 120 chances de viralizar. Então, olha que loucura. 120 chances de viralizar por mês. Você pega e se multiplica por 12, você vai ter muita chance de dar certo. Aí não tem como você não viralizar. E aí, eu, como bom empreendedor, eu falei, por que não? Vou fazer. E eu comecei a fazer na minha rede social. E aí tem Reels meu que bate, sei lá, 120 mil impressões, 170 mil impressões, e eu tenho 20 mil seguidores, e eu faço um por dia. Então, essa é a sacada, sabe? O que a Infor faz é uma junção tecnológica que a gente chama de maximização, mas a gente precisa muito do orgânico, e voltar também para o princípio das redes sociais. O princípio era muito básico, é fazer comunicação para a pessoa certa. Então, era para você falar com uma amiga sua da escola que você não vê há muito tempo, uma mãe falar com um filho que está em outro país, um neto falar com um avô. Só que ela começou a se perder por dinheiro. E o que a gente tenta resgatar é o orgânico, o legal. Então, tentem fazer o legal, porque os influenciadores estão se perdendo também, não por mal. É só que ele começa a fazer conteúdo, tem muita visualização, no subconsciente dele ele acha que aquilo é o certo. Aí quando vê ele tá 1 ano num personagem, e aí do nada aquele 1 milhão de visualizações vai para 10 mil, aí ele fica maluco, fica depressivo e triste. É louco isso, né? Por isso que tá ficando engessado, chato. Então a minha briga é pros influenciadores, seja você mesmo, velho. Mas eu preciso pagar minhas contas. Tudo bem, não precisa ser você mesmo, então, na maioria das vezes. Pague sua conta, mas vamos tentar puxar, porque você vai ver que no fundo, o orgânico ele vai vencer, porque no fundo não tem algoritmo que desvende pessoas, né? São pessoas, a pessoa quer o orgânico. O algoritmo sabe, você tem um monte de dado específico, mas no fundo a pessoa tá carente do real. Sim. Vocês usam muito inteligência artificial ou não? O que você está achando aí desse boom de inteligência artificial? Inteligência artificial é a união de várias coisas, né? Então, é desde machine learning até outros pontos específicos de tecnologia que eram isolados. Juntou tudo isso e chamou de inteligência artificial. Cara, a gente gosta muito e a gente usa muito, principalmente para falar de linha criativa. Então, por exemplo, faça um roteiro da Virgínia para Banco Pan, destacando os principais diferenciais do banco, como X, Y, Z, D. Coloque num cenário lúdico, um layout. Cara, ele vai dar todo o roteiro específico. Eu acho que depois você tem que lapidar. Mas é muito incrível o resultado. E aí, quando você paga a linha criativa, acaba que ele está funcionando muito bem, está sendo nutrido cada vez mais. Por exemplo, a versão do ChatGPT, a mais nova, paga. A 4, né? A gente paga ela, a gente usa muito para tudo.
E agora eles estão começando a aperfeiçoar com outras ferramentas, né? Então, por exemplo, antes você tinha um texto ali, mas aí começa a ficar legal quando você fala assim, tá, só que cria um PPT específico, aí você junta com outra plataforma e eles tentam criar. A imagem, Ainda tudo. não tá tão bom, mas tá melhorando. Então, resumo de coisas, então, tendências. E é incrível, porque assim, às vezes eles explicam a info melhor que eu. Coloquei, tá, me explica a info e o que ela faz. Eu falei, nossa, ele juntou um monte de coisa que eu falei e resumiu precisamente. Então, a gente tá Virou usando seu muito. pitch, né? Só que tem um filme muito bom, pessoal. Dica, tá? Pra quem tá em casa, chama Ex Machina. Ele é de 2014, mas fala sobre inteligência artificial. E aí, o quanto é interessante, o quanto é muito bom, mas o quanto preocupa um pouco também. Por isso que os CEOs ficam meio com medo. Até onde vai, né? Até onde vai. Mudou o line-up de SXSW no começo do ano. Agora, no Web Summit Portugal, foi o tema que mais foi falado. Porque ainda ninguém sabe muito bem para onde vai, né? A gente tem algumas ideias do que pode, mas assim, ainda é tudo muito novo. E sabe quem são os grandes líderes de tudo isso? Os agentes. Sabe o que são os agentes? Alexa, Google. Eles têm tanto dado, tanta informação e vão captando. Então, os agentes vão ser realmente... Imagina chegar um momento que você vai falar assim, Alexa, eu preciso saber qual o melhor modelo de carro específico, com melhor forma de condição de pagamento para o meu score e que eu tenha a possibilidade de comprar esse carro ainda essa semana. E ela falar, o carro é tal. Cara, e vai chegar no momento disso. E aí você vai não ouvir somente as publicidades. Então, talvez a propaganda mude, né? Será que a propaganda vai mudar? E aí os agentes vão ser os que vão dar o direcional. Com certeza a Infra vai estar fazendo alguma coisa com os agentes. Que provocação para finalizar, né? Será? Será? Procure um comentário, tá? Um documentário de um cara chamado Guga Stocco. 2025. Aí ele fala de comunicação e ele que provocou isso. Fantástico, Thiago. Tô amando muito, amei muito. A gente tá chegando agora no momento onde eu trago o ícone do nosso podcast, que é o nosso megafone, que a gente não liga ele, obviamente, para não estourar o tímpano de todo mundo em casa. Mas eu vou pedir aqui para você deixar sua mensagem para o mundo. Se a sua mensagem pudesse chegar para o mundo, o que você diria? Tá, ó. Pode ser de marketing, pode ser de vida, de empreendedor, de negócio, família, o que você quiser. Tá, então é a frase do... Eu fui pesquisar, a rua que eu morava se chamava Herbert Spencer. E aí, nessa rua tinha um filósofo específico, eu acabei esbarrando no nome de outro filósofo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele tinha uma frase muito legal, que ele fala, não importa quem são seus pais ou sua pátria, você modela o seu caráter pelo poder da educação. Então, não importa quem são seus pais, quais condições você nasceu, ou qual país você nasceu, né? Mas você modela o seu caráter pelo poder da educação. E com educação, cara, a gente constrói o que a gente quiser. Porque sendo seres humanos melhores, a gente empreende bem. E a gente tendo educação e sendo empreendedores melhores, a gente acaba com as nossas crenças. Então, todo tipo de crença negativa, de não vai dar certo, que não vai acontecer, você, através da educação e outros fatores também, você consegue moldar esse caráter. E uma vez você acreditando, a probabilidade de acontecer ela é mais alta. Então, mundo, não importa quem são seus pais ou sua pátria, você modela o seu caráter pelo poder da educação. Maravilha, é isso mesmo. Vou pedir para você assinar aqui pra gente. Vou achar um cantinho aqui, ó. Maravilha. Thiago, como as pessoas te acham? Acham a empresa? Bom, Empresas, tudo. empresas, tudo, tá? O meu @, é thiago.cavalcante, com E, 182. E o da Inflor é INFLRBR. Inflor BR. E lá a gente posta um monte de conteúdo. No meu pessoal, coloco um Reels por dia, principalmente de cortes de podcast. Então, vou em todo podcast, sempre tem uma coisa interessante. E é muito legal que a gente tem vários comentários específicos de tecnologia, de tendência, de vida, determinação, mudança de vida, prosperidade e outros fatores. E o da Info fala muito desse Brand 2.0, das mudanças do marketing digital. E a gente lá sempre tenta pensar 2 anos na frente, já que o Google e Facebook pensa 10. E é isso. Fantástico. Super obrigada pelo papo. Amei.
Tem muita coisa aqui que a gente vai ter que estudar Nossa, depois para trabalhar 2 anos aí, mas muito bacana. Super obrigada, viu, Thiago, Obrigado por a você você. ter vindo, pela participação aqui com a gente. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Siga a gente nas redes sociais no @carufernandes ou @teclasabe podcast. Toda semana um novo episódio. Obrigada, até já.